Olá pessoal, vamos falar de precificação. Você tem um comércio varejista, você tem um comércio atacadista, você tem uma empresa de serviço mesmo, mas o foco aqui dessa aula vai ser um comércio varejista, né? Você precificar uma mercadoria. Então você tem uma mercadoria, qual que é o preço? Você tem uma empresa, tem um estoque, qual que é o preço que você tem que colocar esse estoque? Por quanto que você tem que vender essa mercadoria que você tem em estoque para que você consiga ter determinada margem de lucro. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente vai entender o que é custo fixo e o que é custo variável. A gente vai entender como que a gente chega na forma de precificação baseado na estrutura de custo que a tua empresa tem. Tá? Então a gente vai ver tudo isso nessa aula do zero. E a gente vai estudar a parte de ponto de equilíbrio. A gente vai começar a ver análise de quanto compensa você abrir uma empresa ou não. Então, quanto que você tem que vender por mês para compensar você ter aquela empresa aberta sem sair no prejuízo, para que você fique pelo menos no 0 a 0. E essa situação de 0 a 0 a gente chama de ponto de equilíbrio. E a gente vai fazer tudo isso do zero. Então, estou com uma planilha aqui de Excel em branco e do zero a gente vai começar a mexer com tudo isso. Primeira coisa, a gente vai definir aqui a diferença entre custo fixo e custo variável. Então, o custo fixo, vou colocar aqui para fixar, né? O custo fixo é aquele custo que você vai ter na sua empresa, você é empresário, sua empresa vai ter independente das vendas. O que isso quer dizer? Independente do tanto que você vender, você vai ter aquele custo. Por exemplo, energia elétrica. Se você tiver o mês inteiro um zero de faturamento, você não vendeu nada o mês inteiro, não tem problema nenhum. Você vai ter que pagar a conta de energia do mesmo jeito. Se você vendeu 100 mil reais em determinado mês, você também vai ter que pagar a conta de energia do mesmo jeito. Então, ela independe em relação a essa variável vendas. Tá? Então, o custo fixo é isso, é aquele gasto que você tem, aquele desembolso que você tem, aquela despesa que você tem, mas que é fixa. Então, independente de você estar vendendo ou não, você vai ter ela. Eu vou citar alguns exemplos clássicos, a gente vai fazer uma análise de viabilidade aqui. E o custo variável é o outro tipo de custo que a gente tem, outra modalidade de custo que a gente tem, é aquele custo que varia conforme variam as vendas. Tá? Então, aqui eu só vou tirar as linhas de grade. Aí, só para ficar mais limpo aqui a planilha. E vou aumentar o zoom também. Beleza. Tá. Então, o custo variável é aquele custo que varia conforme variam as vendas. Quanto mais você vende, maior o custo. E quanto menos você vende, menor o custo. Inclusive, se você não vender nada, o custo é zero. Então, vou dar um exemplo, tá? Desses dois custos agora. Custos fixos é aqueles que você tem independente de ter venda ou não. Então, custos fixos. Exemplo. Água, energia, telefone, internet. Você tem a taxa bancária, né? Se você tem uma conta PJ, tem aquele pacote de tarifas do banco, que o banco vai te cobrar todo mês. Dependendo da empresa, o valor é maior ou menor. Então, o EPP é um valor, o MEI é outro valor. Então, você tem o pacote de tarifas bancárias. Se você tem uma empresa ME, às vezes até MEI, mas MEI é mais difícil, principalmente ME, você vai ter o custo com o contador, vou chamar aqui de honorários contábeis, para manter aquela empresa. Você vai ter o aluguel,
que é clássico, é um custo que consome bastante do teu faturamento. Então você tem o aluguel, você tem o IPTU provavelmente desse imóvel, que às vezes não está incluso no aluguel. Então, além do aluguel, tem mais uma parcelinha lá de IPTU que você paga durante 10 meses. Então, tudo isso são custos fixos que você tem. Independente de você vender ou não, você vai ter esses custos aqui. Rafael, não vendi, minha empresa não vendeu nada em agosto de 2023. Mesmo assim, você vai ter esses custos para pagar no final. Lá em setembro ou durante agosto mesmo, você vai ter esses custos. Mesmo que a empresa não vendeu nada. Custo variável. Vou pôr aqui. Fazer o mesmo esquema aqui nos custos fixos. Vou colocar aqui os exemplos, tá? São aqueles custos que variam conforme varia a venda. Então aqui a gente pode citar taxa de cartão, débito e crédito. A taxa de cartão, ela é fixa no sentido de você sempre vai pagar, por exemplo, 2% no débito. Mas ele é um custo variável porque no mês que você não vendeu nada, obviamente a tua taxa de desconto do cartão no débito é zero, você não vendeu nada. Agora, se você vendeu 100 mil reais em determinado mês no débito e você tem uma taxa de 2%, você vai ter um gasto lá com o banco, com a operadora de cartão, né, com a maquininha, de 2 mil reais nesse mês. Então, veja, conforme o gasto ele aumenta, ele varia, você também varia o custo. Então, taxa de cartão, débito e crédito é um bom exemplo. Comissão de vendas também é um exemplo. Se você não vender nada em determinado mês, você não vai pagar a comissão para o seu vendedor. Então, você tem um funcionário lá, ele é vendedor, ou ele é representante comercial, ele tem um mínimo garantido, que é o salário fixo dele, que também entraria aqui, né? Se você tem funcionário, o salário do funcionário, por exemplo, é um custo fixo. E você tem a comissão, que é variável. Então, o mês que esse funcionário vendeu mais, você vai pagar mais. O mês que esse funcionário vendeu menos, você vai pagar menos, porque é de acordo. Então, se você não vendeu nada durante o mês, você vai acabar não pagando nada para esse funcionário em relação à comissão de vendas. Você tem aqui o imposto. Tá? Se você não for mês, se você for mês, você paga uma guia fixa lá de R$71, R$72 por mês. Agora, se você não for mês, se você for um ME, por exemplo, optante pelo Simples Nacional, o imposto também varia. Você começa pagando aí no caso de comércio 4%. Conforme você vai vendendo muito, essa alíquota vai aumentando. E esses 4% é quando você vende até 15 mil em determinado mês, em média, né? Se você não vender nada em determinado mês, também, sua venda for zero, você também não vai ter custo com imposto naquele mês. Então perceba a diferença entre custo fixo e custo variável. Então, custo variável de uma empresa só existe se a empresa vende. Se a empresa não vende, você não tem. Então você tem que ficar preocupado com o custo fixo. É lógico que o custo variável ele também tem um impacto, né? Se você tem um custo variável muito alto, você está pagando 4% no débito, 8% no crédito à vista com antecipação, você promete para o teu funcionário que você vai pagar uma comissão de 10%, 20%, você tem um custo variável que provavelmente está comendo todo o lucro do seu negócio. Então você também tem que se preocupar com ele. Mas em épocas de vacas magras, que você eventualmente não vende nada, você também não tem custo variável. Então qual que é o custo que vai minar o teu capital de giro da tua empresa? É o custo fixo. Então, esse é o primeiro ensinamento aí para a gente começar a entender precificação. Para a gente começar a entender precificação, a gente tem que ter em mente que existem esses dois tipos de custos dentro da vida útil de uma empresa. Os fixos e os variáveis. Sabendo disso, agora a gente vai começar a montar a estrutura de custos de uma empresa, que uma empresa provavelmente tem, um comércio varejista tem, de custo fixo. E aí vocês vão entender o primeiro ponto que eu vou querer chegar, que é o de estrutura mínima de capital de giro, ou estrutura mínima de vendas para que você entre no ponto de equilíbrio, que é aquela situação que você fica pelo menos no 0 a 0, ou seja, você pelo menos paga seus custos fixos.